Obrigada, Edla, pelas contribuições, né, pelas colaborações para o debate, e a gente continua, então, a conversa, abrindo para as perguntas, né, esclarecimentos, para a conversa mesmo. A Dulce vai fazer um comentário aqui. Que a fala da professora me fez lembrar uma coisa que eu tinha esquecido. Não é só na história, na geografia, na literatura, que a gente tem que recolocar o lugar das mulheres. Há uma porção de mulheres astrônomas, matemáticas e físicas no século XIX, pesquisem. E tem uma grande matemática, filósofa e física chamada Hipácia, que viveu em Alexandria no tempo da helenística. E ela era tão tenebroso para os homens da época verem uma mulher tão brilhante, tão inteligente, que ela foi morta por estimulação de um patriarca cristão, Cirino. E mais, meu pai tinha um livro, que eu tenho esse capital cultural assim muito bom, eu tenho que agradecer meus pais. A gente não tinha nenhum luxo, mas a gente tinha muito livro. Ele tem um livro que está comigo, de História da Ciência, que apresenta essa Hipácia como Hipácio, masculiniza. O historiador, acho que se sentiu tão mal de ter que contar que tinha uma mulher lá no século IV, V, na época do Iluminismo, que ele transformou a Hipácia em Hipácio, como se fosse um homem. Então, aí, essa mesa foi exemplar, né? Porque começa com a Maria Teresa descrevendo a situação política de uma forma muito abrangente, muito genial. Eu faço uma proposta que ela já está fazendo. Ela já está contando uma outra história, né? Por isso que eu quis. Então, agora eu digo também, como ela mesma lembrou, os professores de outras áreas podem resgatar essa história do feminino. Desculpe, porque a vez era de você falar. Mas eu não queria, fiquei com medo de esquecer. Não, que isso. Está aberto, né, para as pessoas colocarem colaboração, também a mesa, claro, todos os participantes. Eu vou pedir que o pessoal que tiver interesse levante a mão para fazer as perguntas, mas acho que por motivos técnicos a gente não tem como levar esse microfone sem fio. Se eu não me engano, ele está sem pilha. Então a gente encaminha aqui da mesa. Acho que o da mesa, dali dá. Isso, Só não tem o sem fio, porque acho que a gente está sem pilha. Então, quem tiver interesse, estão abertas as inscrições. É só uma informação, eu queria saber o texto, bom dia, da Nízia Floresta, que ela fala de Rousseau, que ela traduziu, né, da francesa, que você passasse essa informação para a gente. Qual foi o texto? Assim, a Nízia Floresta traduz a Marie Wollstonecraft, né? Quem critica o Rousseau é a Marie Wollstonecraft, portanto é um texto. Esse livro foi recentemente reeditado pela editora Expressão Popular. Conhecem? A editora publicou a Reivindicação das Mulheres, que é o texto da Marie Wollstonecraft, tá? Mas os livros da Nízia Floresta tem uma estudiosa bem importante da Universidade Federal de Minas, que é a Constância Duarte, que tem uma vasta produção a partir das questões trazidas e pelos textos produzidos e pelas experiências produzidas, porque a Nízia Floresta instala uma escola para meninas no Rio de Janeiro na década de 1838, e ela funciona há quase 17 anos, né? E ela afronta todas as escolas internacionais que existiam na época, que eram só para ensinar meninas recatadas e do lar, né? E ela justamente faz o contrário, ela vai produzir aritmética, arte, matemática, geografia para as meninas nessa escola. É bem interessante.
Sim, isso tem eu tenho um texto nesse, a Graziella tem um texto sobre a Anísia Floresta, que foi minha orientanda. Eu tenho um artigo sobre na revista da UFO, né, Federal de Uberlândia, onde daí, obviamente, eu já faço a discussão de uma releitura, né, dos textos dela com as leituras que eu tenho das feministas, portanto, a gente vai produzindo outras coisas. Né, mas é um pouco por aí, assim, tem bastante coisa no Brasil, mas ela precisa ser reunida e pensada didaticamente para a sala de aula. Né? Então, aí está o pulo da gata. A gente precisa pensar isso para dentro do espaço. Por isso a preocupação da escola sem partido, obviamente, né? Porque quando a gente começa a fazer a discussão, essa lógica que já está encarnada na percepção de que ela é de direita, mas ela é neutra, né? Ela fica preocupada. Por isso que a lei e os legisladores estão preocupados com o que recentemente está sendo, de fato, pensado como espaço didático-pedagógico. Né? Então, realmente, estamos num momento bem crucial, né, nesse aspecto. Eu esqueci... Bom dia, eu creio que dá para ouvir daqui, né? Melhor ir lá. Lá No microfone. Olha a agorafobia das mulheres. A gente precisa pegar esse microfone e falar. Bom dia a todos, eu sou Helena, de Recife, Pernambuco, e uma coisa que me chamou a atenção nessa exposição é, acima de tudo, como a gente que vive na questão da reflexão, atuando na militância, porque eu tenho uma vida de militância desde cedo, desde os 9 anos, né? Participei de vários tipos de movimento, não só na questão feminista, né? No estudante, DCE, DIA, e depois movimento popular, e assim vai. E a gente nunca, pelo menos hoje aí, eu fiz uma reflexão que eu nunca me apercebi de uma coisa. E hoje, com essa fala, com a fala da mesa, eu me percebi. A gente nunca questionou as pessoas, os nomes que a gente tem como referencial nosso para compreender tanta coisa, o desconhecimento da humanidade, da situação de conjuntura sociopolítica e cultural da humanidade, inclusive do nosso país, que a gente nunca percebeu que eles e nós, né, que a gente tem que se colocar aí, não dá enfoque à questão da mulher. Rousseau apresentou isso, e quem aqui não já foi apaixonado e não é apaixonado pelas questões de Rousseau? E a gente não tinha percebido isso, e eu acho que se a gente for fazer uma leitura de muitas pessoas, muitos nomes, a gente vai encontrar muita coisa parecida. E é isso que a gente vem endossando, porque a gente também sabe que na questão da luta a gente sempre reflete que ainda é muito forte a mulher que é responsável pela criação dos filhos. E os filhos reproduzem muito isso aí. Veja agora a situação que ontem a gente estava comentando, no momento de lazer, aí uma colega minha ali, a Kelma, aí ela citou um colega nosso de Recife, onde a mãe dele foi um referencial de luta na questão da gente defender a mulher, porque o ex-marido, por coisa, deixou ela tetraplégica, e foi todo um apoio dos movimentos para ela, e ele hoje está aí, dá uma ajuda aí, no seu, Globo News, né? Globo News. Ele é bastante conhecido, diga o nome dele aí, que eu acredito que muita gente... É o Sérgio Camarote. O Sérgio Camarote. E a postura dele hoje é assim, ele é super competente na área dele, mas para ir de encontro ao que a gente defende hoje aqui. Então, assim, e é filho de quem? Que foi símbolo de quê? Então, é uma coisa muito assim, que mexeu bastante, não sei se vocês estão compreendendo, como mexeu essa reflexão para mim. Então, eu agradeço aí esse momento e obrigada por poder compartilhar também o que mexeu comigo. Oi, gente. Eu sou Maria
E a minha ideia aqui é também partilhar de algo que me emociona, né, quando lembra e dá uma imagem da teóloga, certo? Daquela teóloga, né, que pede para lançar uma imagem que emociona. Isso me lembrou e me fez assim querer partilhar com vocês uma coisa que aconteceu ontem, né? Ontem à noite eu estava dando aula no curso de pedagogia e eu dou aula de sociologia, um grupo de primeiro semestre, alunas que não têm uma faculdade particular, meninas que são abalroadas para o mercado de trabalho, mas que a gente tem vontade de fazer algo por elas, né? E ontem o que aconteceu? Perguntando para a classe se elas ainda tinham alguma dúvida sobre ditadura, mas sabendo também anteriormente que para aquela geração os problemas de ditadura seriam problemas abstratos, né, ainda, porque são meninas que não tinham nascido, mas também na classe nós temos pessoas que são mais velhas. E quando eu fiz essa pergunta, uma aluna mais velha, que na época da ditadura era criança, ela me disse algo que me estimulou, né, para uma resposta. Ela falou: professora, a ditadura é uma coisa que eu não consigo assim enxergar direito, porque eu vivi aquilo, mas o que eu aprendi na escola, aqueles carros, aquelas coisas, eu não vi nada daquilo, eu não sei o que é, eu vivo num conflito, é uma coisa que eles falam uma coisa, mas eu não vi nada, eu não sei se é porque eu morava no interior, eu não sei se é porque aqui meu pai não falava nada, mas ela deixou isso, foi uma interrogação para mim, mas que imediatamente me veio a possibilidade, dentro das possibilidades que a gente tem, né, de poder estar lutando, de contribuir com uma experiência pessoal, e como mulher, e como professora, e no meu tempo de criança, no tempo da ditadura, contar para elas essa imagem de um dia que eu chego na escola, jogo a mala na parede e eu quero brincar de roda e de corda e de qualquer coisa antes de bater o sinal para entrar na sala, que era o jeito que a gente fazia. E naquele dia eu cheguei e quando eu fui pegar a mão para brincar de roda, eu fui rejeitada e as meninas diziam: você não pode brincar hoje, você está proibida, você não vai brincar hoje. Mas eu dizia: o que eu fiz? O que aconteceu? Você não pode, você não vai brincar. E eu não aguentava com isso, porque para mim era um absurdo. O que é isso? Sempre eu chegava e as meninas, minhas colegas, deixavam, me recebiam com alegria. E, de repente, né, eu era muito pequena, mas aquilo, eu fazia essa reflexão sem querer, né, fazia, mas fazia. E eu não me conformava com aquilo, até que eu peguei a minha amiga íntima, sabe, aquela minha melhor amiga, e coloquei na parede e falei: eu quero saber o que está acontecendo, por que eu não posso brincar? E tanto que eu insisti, que ela disse para mim: você não vai brincar com a gente, porque a minha mãe falou que não é para brincar com você, porque o seu pai está preso. E realmente eu não sabia que meu pai estava preso, eu sabia que ele tinha ido para São Paulo, mas não sabia que ele estava preso. E aí eu fiquei com aquela dúvida e com a solidão, porque a partir daquele momento ninguém mais se aproximou de mim, eu também me constrangia a fazer uma outra aproximação, e eu só me lembro de estar profundamente ligada em bater o sinal às 4h30 da tarde para sair correndo e perguntar para minha mãe em casa se era verdade que o papai estava preso. E assim se deu. Eu passei durante todo o tempo da escola sozinha, as pessoas e as minhas coleguinhas não se aproximaram de mim,
E eu fui, então, para casa, quando bateu o sinal. E eu me lembro de encontrar minha mãe do lado da janela do quarto dela, bordando, sentada, o sol oeste batendo. E eu cheguei no quarto e falei: escuta, mamãe, é verdade que o papai está preso? E ela me disse: sim, é verdade. Mas fica tranquila, porque seu tio já está vendo, lá em São Paulo tem umas pessoas que estão resolvendo isso e tal. E eu me senti extremamente bem, porque a minha mãe me tratou de igual para igual. A minha mãe, ela não imaginou, né, que por eu ser criança, ela tivesse que mentir, porque era tudo que eu achava que ia acontecer. Mas, de repente, quando ela me trata com a verdade, me coloca a verdade na frente, eu me sinto forte. E é uma coisa que se arrasta, que eu carrego na vida até hoje, para a minha postura pessoal, com a verdade, com os meus filhos, com as pessoas que do meu entorno, que convivem comigo. E essa foi uma experiência que eu me senti muito à vontade de partilhar com as minhas alunas ontem do curso de pedagogia, como uma maneira de fortalecer também não só o conhecimento, né, nesse viés que para elas ainda pode ser, até pela fragilidade do conhecimento, como veio, né, como elas estão lá, mas que pode ser ainda fragmentado, mas também pela postura, sabe, de saber que a gente enfrenta essas coisas e estamos aqui hoje e podemos estar lutando e continuando isso. Então, é assim, profundamente agradecida a essa mesa, a esse momento de poder trazer, imaginar que essa partilha e a alegria de imaginar que ontem foi feito o melhor em termos de, pessoalmente, realmente acredito, em termos de formação de professores, ainda que numa instituição que possa estar imaginando simplesmente levar essas meninas para o mercado de trabalho. A gente poder estar dando elementos para elas de forma tranquila e séria, responsável e serena também. Obrigada, tá? Oi, boa tarde. Meu nome é Sara, sou educadora popular, atualmente desenvolvendo doutorado aqui na educação, na UFSCar, na linha de pesquisa práticas sociais e processos educativos. Também sou militante das movimentações da população de rua, aqui em São Carlos de forma mais orgânica. E eu falo que são movimentações porque hoje a população de rua ela está organizada de muitas formas no Brasil inteiro, não só na forma clássica do movimento social, mas em mídias alternativas, em fóruns e um sem número de outras maneiras, né, em bancas, malocas. As pessoas estão se movimentando e nos provocando, né, a cada dia, porque a cada dia tem mais gente em situação de rua no Brasil, em decorrência desse cenário que a gente está vivenciando, né? E eu achei muito importante as colocações dessa mesa, que me ajudou a entender um pouco qual que é o papel e quais serão os desafios das mulheres, né, inseridas nos movimentos sociais. E aí, muito especialmente em relação à população de rua, o protagonismo feminino é incipiente, a rua é machista. Na rua, as mulheres elas assumem funções muito iguais às da casa. Então, nesse sentido, eu agradeço a mesa, porque me ajudou mesmo a refletir sobre esses desafios, né? Mas, de forma mais geral e prática, vamos dizer assim,
eu queria pedir para vocês fazerem ponderações em relação ao nosso quer-fazer, quando, né, inseridos em movimentos sociais que estão, como o da população de rua, que tem, como diz o Dulce, uma vontade de viver muito grande, né, porque a vida é extremamente negada nessa condição. Eu creio que seja o grupo mais marginalizado do Brasil e do mundo, porque não tem as condições materiais mínimas de vida e muito menos de luta política, né? Então, eu queria provocar vocês a, de certa forma, vocês falaram algumas coisas, mas de fazer uma síntese em relação ao nosso quer fazer como educadores populares diante de situações tão extremas, de condições tão precárias de vida, né? Desse público em especial e de outros também, que a gente está vendo que está piorando a cada dia. É isso, obrigada. E, em seguida, fazer um questionamento. Eu tive uma aluna no curso de psicologia, né, lecionando neuroanatomia, e essa aluna ela foi vítima do ciúme obsessivo do namorado, e ele lhe tirou a vida com um tiro na cabeça e depois atentou contra a própria vida. O que eu acho um absurdo. Eu sou uma pessoa que defende a ideia de que o mundo tem que ser dominado pelas mulheres. Então eu brinco bastante em sala de aula e falo sério também sobre isso. E falo para os meus alunos e para as minhas alunas que as mulheres elas não têm que se deixar ser conduzidas pelos homens. E isso é o que tem acontecido. E eu percebo esse comportamento na sala de aula. Eu percebo muitas vezes os namoradinhos, né, que frequentam as salas, que eles detêm um domínio muito grande e, infelizmente, algumas se deixam levar. Isso eu tento brigar contra, eu tento colocar um posicionamento contra. Eu acho que nós temos que alimentar esse movimento, sim, né, de que as mulheres têm sua autonomia, têm sua vida e que não dependem do homem de forma alguma. Então, eu tento brigar nesse sentido em sala de aula. E em julho, eu fui para um congresso brasileiro de anatomia em Natal, e foi na Universidade do Rio Grande do Norte. Aí vem a minha questão. E lá, eles ainda têm um formato de escola doméstica para as mulheres, né? Inclusive, eu vi as alunas, né, andando no corredor da instituição durante o congresso, e eles ainda detêm esse formato. Eu queria saber qual é o pensamento, né, da mesa sobre isso, sobre as escolas domésticas, que doutrinam, na verdade, e claro, ali as alunas são mulheres, e elas aprendem desde cozinhar até como lidar com o marido, lidar com a casa. Eu acho que no mundo que nós estamos vivendo, tentando brigar contra isso, e ainda nós temos instituições que tentam mostrar o contrário. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Se a mesa puder contribuir, eu agradeço. Obrigado, gente. A gente vai encaminhar, até por uma questão do tempo, a gente vai fazer todas as perguntas e depois a mesa responde. Faz uma ponderação. Pode ser? Faz uma ponderação sobre as questões, né, levantadas. Então, Isaac. Bom dia, meu nome é Isaac. Eu sou aluno da Unisal. Eu tenho mais uma pergunta, que é, com a crescente queda do IDEB no Brasil nos últimos anos e a crescente ilusão de informação a que é submetida o povo brasileiro através das mídias sociais, pensem qual seja a solução para essa crescente desinformação a qual somos submetidos. Essa é a pergunta. Bom dia, eu sou a Vanessa e eu sou pedagoga e professora de uma escola pública aqui na cidade de São Carlos, da rede estadual, e ainda peço desculpas que eu não vi a mesa toda porque eu estava dando aula. E eu queria fazer um questionamento, porque assim, ontem um aluno, uma criança de 7 anos, chamou uma menina, também de 7 anos, de vagabunda, porque ela não deu espaço na janela para ele. E isso é uma coisa muito recorrente na sala de aula,
E, por exemplo, né, vocês falaram sobre a presidenta e na época do impeachment, de todas as coisas, as crianças, mesmo sem ter uma noção política, mas elas reproduziam o tempo todo a questão de xingamentos para a presidenta e sem saber por quê. Então, queria que a mesa discutisse um pouco nas práticas escolares, no dia a dia, porque apesar de a gente ter um trabalho, isso é iminente. Agradecida. Ei, eu sou Thalys, acho que eu não tinha dito antes. Eu sou aluna aqui da UFSCar, do programa de mestrado em educação. Sou orientada da professora Vitória, que está me pedindo o texto da qualificação. Meu Deus, desculpa, eu não consigo não pensar nisso. Para ontem, eu estou atrasada. E eu estou atrasada, talvez vocês até me ajudem, porque eu agarrei numa questão, claro que eu não me proponho a responder ela, mas pensando a questão do contexto sociopolítico atual, sobre os olhares femininos, mas não só sobre as questões que se apresentam do movimento feminista ou dessa ótica, mas pensando num contexto muito, muito maior, que me escapa a compreensão, eu tenho uma pergunta a respeito da educação popular com relação à horizontalidade, assim. Porque, desculpa, minha formação é em psicologia e vir para a educação, vir as coisas de uma forma um pouco mais consubstanciadas, assim, me confunde às vezes. Eu queria saber se, num contexto sociopolítico maior, é caracterizado concretamente por espaços assimétricos de participação, de direitos, e caracterizado, evidentemente, por uma verticalidade, por uma ordem, né, para esse tal progresso. Como que a educação popular faz com horizontalidade para alcançar essa tal horizontalidade, se os espaços concretamente não são simétricos de participação, de direitos e tudo mais. Porque vocês estão falando de luta, e aí me inspira luta, sabe? E aí a gente tem uma ideia de equidade, de outras coisas assim, mas onde concretamente não é simétrico, não é horizontal. E aí a gente faz para a horizontalidade, mas na metodologia da educação popular diz de com horizontalidade, sabe? E aí eu não sei como é que faz. Obrigada. Graça queria fazer uma pergunta. A gente gostaria de saber se tem mais alguma pessoa interessada a fazer pergunta, porque a gente precisa, né, fechar as inscrições. Então, as duas pessoas que se manifestaram, a Graça e ela. E a gente vai, então, fazer mais essas duas questões, né? E o pessoal comenta, faz suas ponderações. Boa tarde. Eu sou Maria das Graças, a orientanda da doutora Valéria. Eu não pesquiso essa área, minha pesquisa é escolas radiofônicas, educação popular. Eu sou maranhense, né? A cidade que vai receber a Amped o ano que vem. E aluna da UFSCar do programa de mestrado. Na verdade, não é a respeito da minha pesquisa, da minha dissertação. Qualifico segunda-feira, dia 12. É a respeito de um exercício de pesquisa que eu acabei fazendo no semestre passado, na disciplina da professora Fabiana, a qual tenho a honra de vê-lo, sobre meu exercício foi sobre a dona de casa. E eu conversei durante uns 10 dias com 5, 6 donas de casas, e eu escolhi exatamente as donas de casa de classe média e baixa. Sempre me chamou a atenção essa questão da mulher, e eu tenho uma luta muito grande a respeito disso, né? Fui criada num ambiente que a minha mãe incentivou essa luta
da mulher. Sou de uma família de 5 meninas, 5 irmãs, né? E assim, a minha mãe sempre incentivou essa emancipação, essa luta, esse direito da mulher, apesar do pouco estudo que ela tem. E eu resolvi fazer o exercício de pesquisa com as donas de casa. E eu encontrei, assim, foi muito válido. Eu acompanho essas 5 donas de casa até no exato momento. Eu sempre visito as donas de casa, converso com as donas de casa. Elas me pedem algumas orientações até, enquanto professora, enfim, e eu acabei acompanhando as donas de casa. E o que eu vi foi esse duplo papel que me preocupa, dessa dona de casa que assume o papel da dona de casa e de trabalhadora e acaba exercendo até um monte de função. Eu olhei a última figura aqui, eu acho que a penúltima, não me recordo agora, e eu pensei sobre isso, né? Eu queria, assim, que alguém da mesa me ajudasse a entender melhor esse duplo papel. E eu passei uma experiência da espada de 2 gumes. Aquela que exerce a função fora de casa e que, ao voltar para casa, tem ainda uma sobrecarga de trabalho das funções de casa. E aquela que não exerce a função fora de casa, mas que trabalha 24 horas em casa e o trabalho não termina. E muitas vezes ela é taxada como aquela que não faz nada, por ser dona de casa. Então, é assim, algo que me faz repensar sobre isso. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, Fora Temer. Para não perder o costume, Fora Temer golpista. Eu sou Rafaela, sou aluna de graduação em Ciências Sociais aqui na UFSCar. E também faço parte do NUMECOSOL, que é o Núcleo de Economia Solidária aqui da universidade. Né? E a apresentação de hoje aqui me fez, né, sobretudo a questão do impeachment e tudo mais, me fez refletir um pouco mais do que essa dor toda já vem, né, já vem sendo. Hoje eu pensei um pouco mais sobre a forma como a mulher ela se posiciona, né, nos espaços políticos, pensando também nos espaços de militância dos quais eu faço parte, né, que a mulher ela tem constantemente que se apresentar de uma forma rígida, de uma forma dura, com uma voz alta, né, caso ela queira ser ouvida, e ainda assim, mesmo em espaços onde essas ideias feministas, vamos chamar assim, elas são muito disseminadas, ainda vejo que há uma resistência, né, dessa voz feminina, ela ser concreta, né, o posicionamento feminino, ele ser respeitado de todas as formas, seja da forma não sexualizando a mulher na fala dela, ouvindo a mulher, dialogando com a mulher, né? Vira e mexe, nesses espaços de militância, eu sinto que tem que o diálogo que os homens fazem entre eles é de uma forma e com as mulheres é de outra. E meu questionamento ele vem justamente na direção de saber de que forma nós mulheres podemos nos educar sem precisar ter posições, vamos chamar assim, masculinizadas, para fazer ser ouvida a nossa voz e, não sei, levar nosso espaço dentro dos movimentos sociais de uma forma mais igualitária. Porque eu vejo que, se não for pelas mulheres, isso não vai acontecer. E por isso que eu pergunto como que a gente pode fazer. Perdão. Obrigada. Então, agradecemos, né, a todas as contribuições, questionamentos, né, os relatos, e a gente vai seguir com a ponderação, então, de cada uma das professoras. Vamos começar com a professora Dulce, depois Maria Tereza, depois a professora Eva. É o seguinte, eu vou fazer uma fala que, de repente, pode ajudar a responder, ou pelo menos a refletir sobre todas as questões colocadas aqui, mas é rápido. Eu vou me inspirar na história que a professora Maria Moura contou
de que o pai estava preso e ela não sabia, né? Esse não saber foi uma característica muito forte do período da ditadura militar. Eu tenho amigos hoje que eram jovens na época e dizem, nossa, mas então aconteceu isso? Teve tortura? Ah, mas eu não sabia. Por que as pessoas não sabiam? Porque tudo era feito nos subterrâneos da ditadura e o Brasil ganhou a Copa, tricampeonato e tudo aquilo que a história registra. Por que as pessoas não sabiam? Porque havia um forte componente ideológico que impedia isso. Eu acho que a educação popular hoje pode impedir que isso aconteça novamente. Essa é a minha esperança. Porque na época da ditadura militar, foi a época que eu dei aula em escola pública, particular, depois fui para a universidade, os professores, mesmo de escola pública, faziam parte de uma elite. Não tinha professores negros, pobres, raramente. Então, os professores eram conservadores, dominados pela ideologia, defensores do status quo. E tinha um ou outro que se expressava de uma forma mais à esquerda e acabava na prisão. Então, a educação naquele período, principalmente a escola pública, ela serviu como um dos aparelhos para manter a população ignorante do que estava acontecendo nos subterrâneos da ditadura. Eu me lembro da primeira greve de professores, em 1978, isso nós temos que agradecer ao Maluf, porque, por pior que ele seja, ele conseguiu que a gente se mexesse. Porque professor não fazia greve no estado de São Paulo. Era uma coisa impossível. As professoras eram esposas de médico, de advogados de sucesso. Dar aula era um hobby, uma maneira de sair de casa. E, de repente, parou de ser assim. Então, os professores entraram em greve e foi um susto. Foi um grande susto. Eu tenho umas passagens super interessantes para falar daquela época, mas não é hora agora que não cabe. Então, a minha resposta, ou por outra, a minha reflexão é o seguinte: hoje nós temos todas as classes sociais trabalhando com educação popular, com escola pública e com todos os tipos de escola. Então, hoje os professores não têm mais o perfil que tinham naquela época. E é possível, então, pelo menos por enquanto, eu espero que a coisa não se transforme no nazismo, né? Porque já tem governos com forte feição nazista no mundo. Eu acho que hoje é possível o professor dentro da escola pública falar contra todos os descalabros que esse governo pretende fazer, já está fazendo, vai fazer. E é possível o professor da escola pública e da educação popular, e todos, da educação de rua, onde seja, contar para a população o que está acontecendo. E pedir, pelo amor de Deus, para assistir menos a Globo, né? Porque senão não dá. Se as pessoas ficarem a noite inteira vendo novela e assistindo o Jornal Nacional, realmente é muito difícil fazer esse esclarecimento. Então, é a questão do Lenin, né? Lenin, o lema dele era estudar, estudar, estudar. Diz que ele nem ficava dentro do cinema muito tempo. Porque se o filme fosse muito comprido, ele tinha que ir para casa estudar, estudar, estudar. Eu acho que isso pode realmente ajudar. Fazer as pessoas tomarem conhecimento daquilo que está acontecendo historicamente. Porque na época da ditadura, a maioria da população não sabia o que estava acontecendo. Quem sabia era quem tinha, ou os intelectuais, ou aqueles que tinham pessoas presas, pessoas torturadas, e aí é que eles tinham que ficar quietos, né? Então, um pouco é isso. Eu vou ter que sair para o banheiro, mas eu volto. Enquanto isso, eu deixo as minhas colegas. Maria Tereza, então. Eu sou de uma escola que aprendeu que a resposta é o azar da pergunta, viu, gente? Então tem uma resposta aqui, o azar da pergunta, nesse sentido de que
vou tentar conversar com as questões aqui colocadas, que são muitas, né? Algumas que caberiam uma nova conversa aqui. Mas eu queria partilhar que quando eu falei aqui lá no começo da mesa a questão da defesa da escola pública para todos, porque a questão de fundo não é apenas entrar na escola, mas permanecer na escola e ter acesso a uma escola que faça pensar, nos ajude a pensar. Porque de verdade, Sara, eu não quero que tenha pessoas de rua. Todo o meu trabalho é para que cada vez mais a gente possa compartilhar, dividir a riqueza. Minha luta, isso pode ser minha utopia, é uma luta para que não se tenha, se divida mais a riqueza desse país. Então, para mim, a ampliação da população de rua significa cada vez mais que a distribuição do país da riqueza está sendo desigual. Né? A gente já tem clareza do que isso significa, os processos de concentração de renda, os processos de concentração de poder. Eu também, assim, eu não sei se eu quero assumir uma dominação feminina. Na verdade, a minha utopia de mundo é que os processos de dominação são muito ruins para homens e mulheres, para todos. Eu quero discutir algumas outras cosmogonias, algumas outras cosmologias, que a gente pode até falar com referência a, enfim, um pouco comunidades indígenas, povos originários, que pensam outra relação com o poder. A gente tem uma relação com o poder, no mundo ocidental, muito binária e muito de assumir que essas relações têm que estar aqui ou lá no outro, sem discutir que isso é uma relação de deslocamento e de divisão, de compartilhamento. Eu não quero, de verdade, eu não quero ter uma dominação feminina. Eu quero discutir uma relação, uma sociedade no qual homens e mulheres são muito infelizes. Esse mundo é muito infeliz, é muita doença. É muita doença que o sistema capitalista cria, e isso tem uma história, para que, fundamentalmente, não podemos ser ingênuos com relação ao que o sistema capitalista produz, né, nesse sentido, né, no sentido das exclusões cotidianas. Eu também quero compartilhar aqui que uma pergunta, a questão que a Thalita coloca, que ela é uma questão política e epistêmica, que se a educação popular, por ser educação popular, por ter esses princípios, ela consegue ter uma horizontalidade. Eu diria que isso também é um desafio muito grande para nós. Isso é uma heterotopia, no sentido que ora é possível, ora é impossível. Na verdade, eu partilho desse pressuposto da relação de construir relações mais dialógicas. Mas também não podemos negar que a sociedade que a gente vive, que não é apenas isso, né, eu vou trazer uma questão que a professora Dulce trouxe fortemente. Os atributos ideológicos, vamos dizer assim, aquilo que opera nos processos de socialização nosso, né, desde da pequena infância até nos processos de vida, são profundamente calcados nessa ideia de que alguém tem que se submeter. Alguém tem sempre que se submeter para a vida fluir. E isso é falso. Né? Eu acredito fortemente que podemos construir, eu acho que tem movimentos daí do ecocomunitarismo, movimentos das sociedades tradicionais, das sociedades com outros paradigmas de sustentabilidade, de produção da vida e outras coisas. O que a gente tem que de verdade pensar é que essa escola que a gente tem, essa sociedade que tem, elas apostam nesse binarismo e esse assujeitamento como condição de produção do que a gente fala mais-valia, ou das riquezas, sejam riquezas materiais ou riquezas simbólicas. E esse movimento a gente tem que destruir, tem que combater, tem que estar sempre combatendo. Esse combate é diário. Né? Queria trazer uma outra questão aqui, feita pelo Isaac, pelo Flávio, né? Das escolas domésticas, do IDEB. Ora, eu também não estou nem um pouco segura de que o IDEB é um índice de desenvolvimento da educação básica correto. O que ele mensura está lá, eu vou aceitá-lo de uma forma acima do bem e do mal. Eu discuto o IDEB como uma forma de avaliação da escola pública. Eu até discuto que a gente tem que pensar uma escola do Apoque ao Chuí e tem que ter parâmetros nacionais de avaliação, onde todos os processos formativos e educativos têm que ser idênticos. Ora, o que a gente tem de fundamento no que é colocado como possibilidade do nosso sistema é a diferença e a alteridade. Como valorizar, avaliar, usando os mesmos índices, com pessoas que têm fundamentalmente, saem, né, com aspectos de diferença. Então, isso para mim também é importante. Agora, compreendo o que o Isaac fala no sentido
de como uma sociedade como a nossa precisa, que para destruir um partido, está se destruindo a soberania de um país. E são questões muito fortes que estão sendo colocadas aí, questões muito que vão exigir isso do estudo reflexivo bastante profundo, né? Quero também discutir com vocês que quando eu acabei meu pós-doutorado tem 2 anos, eu sou pós-doutora na Unicamp e trabalho com bebês, né? E quando no trabalho com os bebês, a gente observa que crianças com menos de 2 anos já têm atitudes racistas, há que pensar que sociedade é essa. Há que pensar que processo de socialização estão para além da escola. Mas quando eu revejo a escola, eu sou professora que trabalho na formação de professoras e professores da educação infantil, chamo atenção para isso porque tem uma questão de gênero fortemente escrita de quem são as professoras da infância. Aí a questão que acho que a Vanessa estava falando, quem são os professores da infância? Porque um menino de 7 anos, a chamar uma menina de 7 anos de vagabunda, talvez ele nem saiba etimologicamente o que é uma vagabunda, mas ele já sabe que vagabunda é algo muito ruim, que se fala entre dentes e com força, e que desqualifica o outro. E ele não aprendeu isso, teoricamente, são muitos lugares que ele pode ter aprendido isso. Porque quando uma professora da infância ou professor da infância fala para uma criança pequena, de 2, 3 anos, lá na educação infantil, que se ela não se comportar, não ficar quieta, vai sentar num cantinho lá para aprender a pensar, né? A gente já está dizendo que aprender a pensar é alguma coisa muito ruim, muito perigosa. Por isso as pessoas têm que ser submetidas ali a todo um trabalho de opressão, de repressão. Isso parece uma prática natural ainda, em pleno século XXI. Colocar as crianças pequenas, que quando estão falando demais, porque a gente aprendeu na razão moderna, que ter certeza é a lógica da escola. Ter certeza é a lógica, né, mais, vamos dizer assim, que todo mundo deveria ter para se dar bem na escola. Quando justamente fazer a pergunta, fazer a questão, a gente consegue ter muita dificuldade disso, né? Justamente a produção da ciência, a produção do conhecimento se nutre das incertezas. Mas a gente vai aprendendo numa escola da razão moderna que tem que ter certeza para afirmar, né, o conhecimento do outro e repeti-lo como um papagaio. Então, são muitas questões muito difíceis que vocês falaram aqui. Algumas delas, eu acredito que a gente tem alguns elementos já na literatura da educação popular, que, puxa vida, tem uma farta literatura, não só da educação popular, mas no campo sociológico, no campo do pensamento social brasileiro, que nos ajuda a formular. Mas, nesse momento, me parece que a questão mais importante é a gente não perder a capacidade de acreditar que pode mudar esse quadro. Ou seja, achar que água mole em pedra dura, como é que é mesmo? Tanto bate... Não é assim, Dulce. Água mole em pedra dura, eu aprendi isso trabalhando com o pessoal do MST, com o pessoal da região do Norte Fluminense. Água mole em pedra dura, tanto bate até que seca. Para não secar... tem que estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, que a coordenação que o GT está fazendo, que é trazer as pessoas para que a gente possa formular novas questões e novas respostas, porque às vezes há um esgotamento também das nossas formulações. Então, assim, eu quero agradecer profundamente a vocês, essa manhã, sim, estou cheia de questões, por isso que eu falei que a resposta é o azar da pergunta, mas o mais importante é sair daqui com a possibilidade de continuar pensando e junto, né, pensando junto para enfrentar um momento, né, e vou trazer a questão da professora Dulce, que o PT caiu muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros. Eu não aceito isso muito bem, mas não vou discutir isso aqui com ela agora, mas acho que, né, que a gente está vivendo a destruição da soberania brasileira e a gente não vai deixar. A gente não vai deixar que o fascismo não passarão. Os fascistas não passarão. Ok? Obrigada. Bom, eu só vou, para ser bem concisa, me referir a essa construção de... E aí a gente volta até para o nosso tema, né, Olhares no Feminino, que a autora, essa Margarita Pisano, ela faz um argumento que eu acho bastante convincente quando a gente pensa na manutenção, em grande medida, dessa escola que insiste em se manter binária e fazer um discurso binário, heterossexual, né, inclusive,
e homofóbico, né? Ela fala de um feminino patriarcal. De um feminino patriarcal. O que significa uma construção de eu me entender mulher a partir do argumento patriarcal? No momento em que eu entro nesse recorte, está tudo bem, está tudo certo, né? Eu vou ser santa, e eu vou trabalhar fortemente para me manter santa, no modelo Maria, né? Eu não posso chegar perto do modelo Eva. Então, assim, e essa binaridade foi construída na tradição, muito mais na tradição cristã do que na tradição judaica, né? E as outras tradições outras, né? Porque no cristianismo a questão do pecado, né, relacionado à experiência do mundo das mulheres está muito presente, né? Então, assim, uma sugestão para lermos Ivone Gebara, uma teóloga católica brasileira, que tem vários livros bem interessantes, e um deles chama O que é Cristianismo. Leiam esse pequeno livro e pensem um pouquinho sobre o que significa pensar o cristianismo a partir das experiências das mulheres das classes populares. Ou um outro livro também muito pequeno, publicado pela Paulinas, A Mobilidade da Senzala Feminina. Ela conta a história de 6 mulheres em Camaragibe. O que significa ser mulher pobre, negra, nesse país, que já vem construindo algumas questões a partir das lutas dos movimentos políticos das mulheres. Vejam, por que eu estou dizendo isso? Das lutas dos movimentos políticos das mulheres. Eu não estou usando a palavra feminismo, que é tão execrada e entendida de que quem é feminista não é feminina. Sim, quem é feminista não é feminina do modelo patriarcal. Vejam só, não é? Então, assim, porque o feminismo é a história do movimento político das mulheres. E como todo movimento político, tem dezenas de perspectivas, né? Tem muitas possibilidades. Então, e para isso, até para entender isso, de novo, lembrado pela professora Dulce, é preciso estudar e não sair dizendo bobagem, né? Então, botar todo mundo num saco e estipular essa construção estereotipada do que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, assim, é responsabilidade da educação popular, sim, essa construção em roda, essa construção que não tenha só o bancário como a ideia do expositivo como central. Nós temos que construir outros jeitos de aprender, e eles já estão postos, inclusive, né? Os movimentos têm produzido na rua muita coisa, e eles precisam entrar para o espaço acadêmico. Muito obrigada, foi lindo, lindo, lindo. Eu também, nós, né, da comissão organizadora, gostaríamos de agradecer, né, a possibilidade, né, desse encontro, de estarmos aqui essa manhã inteira com vocês, né, professora Dulce, professora Maria Tereza, professora Edla, né, estamos muito felizes, né, com essa possibilidade de encontro e de partilha mesmo de ideias, dúvidas e também questionamentos, né, porque sim, temos, né, nós não precisamos ter sempre certezas, né, nós não temos certezas e a dúvida ajuda a nos construir o novo, né.